Então, pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui bem rápido para mostrar para vocês algumas coisas que eu mostrei em sala, né? E para complementar a aula de cartografia temática sobre mapas coropléticos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui algumas operações, né, para auxiliá-los aí no processo de criação dos mapas. Bom, eu vou começar pelo primeiro item, que seria a transformação da tabela, né, para dados CSV, né? Então lá no exercício, né, eu passei esses dados aqui para vocês, né, e nós vamos trabalhar com a tabela de densidade demográfica, né? Ó. Então aqui eu tenho a tabela de densidade demográfica, né? E nessa tabela de densidade demográfica, né, eu tenho os atributos estados e a densidade demográfica, tá bom? Então, só que esse dado aqui não é possível ser lido dentro do QGIS, né? Esse dado aqui a gente não consegue fazer a leitura correta dele lá. Então, do jeito que ele está aqui, eu vou exportar ele, tá? Como CSV, aqui eu vou colocar até aqui uma distinção, CSV, e vou salvar isso aqui como arquivo CSV também. Então, salvei lá na minha pasta. Esse arquivo CSV está aqui agora, né? Se eu pegar esse arquivo e jogar aqui dentro do QGIS, né, vocês vão ver que eu consigo, né, se eu abrir a tabela de atributos com o botão direito, né, eu consigo ver, né, o estado, né, todos os estados aqui, né, e as densidades demográficas. Só que reparem que a densidade demográfica aqui, ela está formatada, né, para esse lado, está alinhada para esse lado aqui. Então, o SIG não entendeu isso aqui como elemento numérico, né? Então, a gente vai forçar depois a leitura dele como numérico, tá? Mas antes eu vou fazer outras operações aqui com vocês. Então, a transformação e a inserção da tabela, né, dentro do QGIS nós fizemos. Agora eu vou fazer o join de tabela, né? Para eu fazer o join, o que significa? Eu quero pegar esse dado aqui que não é espacial ainda e quero transformar ele num dado espacial, unindo com um dado espacial que eu vou baixar, né? Como eu tenho os estados, né, as unidades da federação, eu posso baixar esse dado sobre unidade da federação vetorial de várias fontes, né? Mas eu vou pesquisar aqui e vou direto lá no IBGE, download, IBGE, shapefile, UFs. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos ver aqui em downloads. Não. Vamos ver aqui em malha municipal. Vamos ver. Tem aqui, ó. Então tem os municípios, aqui tem a unidade da federação, né? O Brasil inteiro, né? Então eu vou pegar aqui as unidades da federação. Baixei o arquivo, né? Esse arquivo é um arquivo zipado, né? Um arquivo compactado. O que eu vou fazer é botão direito e extrair esses dados daqui de dentro. Aí vai aparecer a pasta aqui com o shapefile dos estados, né? Se eu pegar aqui o arquivo .shp e colocar aqui dentro, né, aparece aqui os estados. Só que, veja bem, se eu clicar com o botão direito e olhar a tabela de atributos, né, nessa tabela de atributos eu tenho os códigos, né, da UF, eu tenho o nome da UF, a sigla, região, etc., até a área calculada, mas eu não tenho os dados da densidade demográfica que eu tenho aqui, né? Então, o que eu quero fazer é unir essas duas tabelas de atributos, né? Tanto essa com o dado da densidade, quanto essa daqui com o dado espacial, né? Eu falo espacial porque, ó, se eu cada linha, né, eu tenho uma feição diferente, cada coluna eu vou ter um atributo diferente, né? Então, quando eu faço a seleção do estado de São Paulo aqui na tabela, está vendo que a tabela dele está ligada com a feição aqui no computador, né? Então, isso mostra a ligação para vocês. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a operação de join, que é unir isso aqui com o vetor, né? Unir essa tabela aqui, que tem os dados da densidade demográfica, com o vetor. Eu vou precisar fazer algumas operações aqui, né? Vou ter que fazer operações com tabelas, enfim, tudo ao mesmo tempo, para que vocês consigam entender. Bom, primeiro eu tenho que
resolver um problema. Quando eu vou fazer o join, eu preciso procurar uma coluna. Deixa eu ver se eu consigo abrir as duas. Eu preciso procurar uma coluna que tenha. Tá, consegui abrir aqui. Então, eu abri a tabela de atributos, a tabela mesmo, e a tabela de atributos do dado espacial. Eu preciso procurar uma coluna que tenha algo em comum com a outra, né? Com outra tabela, né? Então, eu quero unir essa daqui nessa daqui. Eu quero jogar esse dado aqui para uma coluna aqui nessa, nesse dado aqui, né? Então, como que eu faço isso? Eu preciso procurar uma coluna que seja igual nos dois para ele conseguir fazer a união, né? Para ele conseguir puxar o que está aqui para cá, né? Uma forma fácil de fazer isso, né? Uma forma fácil de fazer isso seria se eu estivesse usando os códigos aqui de todos os é, de todas as UFs, né? Então eu poderia fazer isso, eu poderia usar a sigla, né? Quando eu vou usar um nome, né? Pô, repare que o nome aqui, quando eu fiz a inserção da tabela, né? Os caracteres especiais eles saíram de forma esquisita aqui, errada, né? Não foram reconhecidos, né? Então isso seria um problema. Na hora que eu faço o join aqui, né? Usando a coluna estado e o nome UF, né? Aqui que está essa coluna que é correspondente a essa daqui, eu teria problema. Então, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente pode criar uma chave, né, de conexão aqui entre as duas tabelas. Né? Então, por exemplo, olha só, se eu ordenar, eu posso fazer isso de várias formas. Então, eu vou criar colunas aqui para conseguir fazer a conexão. Né? Eu vou fazer uma operação com a tabela de atributos aqui, que eu vou criar um número sequencial de 1 até 27, né? Porque eu tenho 27 elementos aqui, para depois criar o mesmo aqui, né? E fazer essa, essa conexão, né? Através desses números sequenciados que serão mais adequados do que usar o nome, né? O nome do estado aqui na tela. Né? Então não dá certo, não daria certo fazer esse join por esse estado, então eu vou criar esse número é, sequencial para conseguir fazer o join. Bom, eu vou ordenar os dois aqui, ó. Tô vendo aqui, Maranhão está na 10ª posição aqui também. Roraima está na 23ª aqui também. Enfim, Tocantins está no último, tá certo. Então ele reconheceu corretamente aí, ó. Amapá, deixa eu ver se não tem nada aqui. Alagoas, Amapá, Amazonas, não tem. Bahia, Ceará, Distrito Federal. Conseguiu usar tudo aqui, né? Tá certinho a sequência. Bom, então eu vou fazer uma operação bem rápida. Eu vou começar a edição da tabela de atributos do meu dado espacial e vou criar uma coluna nova, né? Editando aqui, eu vou colocar sec de sequencial, tá? Vou colocar números inteiros e vou fazer uma operação, raw number. Né? Esse aqui vai ser uma operação para criar, né, um número sequencial, né? Uma coluna com números sequenciais e vejam vocês aqui, ó, os números sequenciais foram criados aqui. Vamos ver se ele vai fazer da mesma forma. Tá? Eu estou fazendo operações para vocês verem se vale a pena. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Vou fazer aqui, sec também, arroba raw number. Aplico e dou um OK aqui, fechou. Então, vamos ver, ó. Amazonas, não, aqui está diferente, ó. Tá vendo? Essa estratégia não funcionou muito bem. Eu poderia, muito bem também, fazer essa conexão usando os nomes. Eu vou fazer usando os nomes, né? Eu posso criar siglas aqui, ó. Né? Nesse aqui, eu posso usar a sigla. A sigla é uma boa tentativa também, tá? Eu estou fazendo operações aqui para vocês conhecerem, né? Essa roll number aqui eu poderia ter feito de outra forma, né? E vocês ia dar certo, né? Mas eu estou mostrando mais de uma operação. Eu posso fazer também uma operação criando, né, um campo aqui, né? Eu vou criar até um campo por aqui agora, diferente, ó. Um novo campo. Vou colocar aqui
Na verdade, eu vou criar do outro lado, porque aqui o campo já existe. Eu vou pegar o sigla, né? E vou preencher esse campo sigla à mão, né? Eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer aqui, ó, sigla. Vou colocar aqui que eu quero texto e dou um OK. Eu posso preencher esse campo sigla à mão. Pode. Aqui, ó. Então, criar C, Alagoas AL, Amazonas AM, Amapá, né? Amapá é AP, Amazonas AM, Bahia BA, Ceará CE, Distrito Federal DF, Espírito Santo ES, Goiás GO, Maranhão MA, MT, eu acho que aqui é MS, cadê o... Mato Grosso do Sul. MS, MG, aqui eu não estou conseguindo ver. Deixa eu puxar aqui para o lado. E aqui também. Aqui é PB, PR, PA, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, não, Rondônia, Roraima, RR, Santa Catarina SC, Sergipe SE, São Paulo SP, Tocantins TO. Feito isso, salvo e paro edição e paro edição. Agora eu tenho uma coluna, né, que corresponde. Opa, faltou o Tocantins aqui, né? Aqui, ó, TO. Aí fechou, deu certo. Então eu tenho duas colunas que têm a mesma característica, né? O mesmo atributo, né? Associado, né? Então agora eu consigo fazer a união das duas tabelas. Veja bem, olha só, eu venho aqui no vetor propriedades, venho aqui em uniões, coloco uma união a mais aqui e vou falar, ó, você vai unir com a tabela densidade demográfica e vai ser a sigla, o sigla UF sigla, né? Aqui habilita esse campo só e apaga esse nome, porque ele não vai colocar esse nome todo lá na tabela, senão ele coloca. Na hora que eu dou um aplicar, só para vocês verem, né? Abrir a tabela de atributos aqui, agora do vetor, e agora o vetor tem os dados da densidade demográfica. Só que reparem que ele ainda está formatado, né? Ele ainda está desse lado aqui, né? Não está aqui, né? Quando ele está aqui, ele entende como número. O número fica tabulado para esse lado aqui. Aqui ele está para esse outro. Então ele está entendendo como texto ou qualquer outra coisa. O que a gente vai fazer é forçar o entendimento disso aqui como algo numérico, né? Então eu vou criar aqui, ó, vou habilitar a edição, fazer mais essa edição. Eu vou colocar aqui densidem, né? Densidem. Sempre evitar caractere especial. Vou falar para ele assumir a coluna de densidade demográfica como uma coluna que tem número decimal com precisão de 2 casas. É isso, né, que está ali? Precisão de 2 casas é o máximo. Beleza. Dou um OK. Agora ele conseguiu ler como número, né? Então eu salvo essa coluna, paro a edição, né? Se eu quiser salvar isso aqui, eu vou lá exportar, botão direito, exportar, guardar elemento como, vou e salvo isso no meu computador, né? Novo SHP. E OK. Porque, veja bem, se eu apagar essa tabela aqui, se eu apagar essa tabela, a conexão aqui vai sumir, ó, nesse vetor que eu estava trabalhando inicialmente, ó, a conexão vai sumir, né? Como eu salvei, agora a nossa conexão continua, né? Ela existe aqui ainda. Então,
não tem problema de perder alguma coisa, né? Bom, para finalizar, o que a gente vai fazer? Então, aqui eu fiz o join de tabelas e operações com tabelas de atributos. Eu fiz mais de uma, né? Dando errado, dando certo, né? Só para que vocês vejam a manipulação. E agora eu vou fazer a aplicação da técnica coroplética, né? Vocês vão calcular todos os as legendas, né? E aí fazem a mão, depois vêm aqui e aplicam essas legendas no QGIS, né? Mas aqui eu vou mostrar a classificação, né, feita de forma automática aqui dentro do QGIS, né? Então eu venho aqui com o botão direito, em cima do vetor, propriedades, e eu venho em simbologia, né? Eu venho aqui em símbolo, né, aqui em cima, o símbolo simples vai estar, né? Categorizado não, nós vamos trabalhar com dados numéricos, então vem aqui em graduado, né? Vou escolher uma coluna, a coluna DENSE-DEM, que é a coluna numérica que eu acabei de fazer, né? O, o join, né? Trouxe para cá. Vou escolher um método de classificação, né? Veja aqui que tem quebras naturais, quebras suaves. Os nomes não são muito iguais o que a gente tem na literatura, tá? Então depois, mas assim, vocês sabendo calcular a mão, dá para mudar aqui depois os valores, né? Então eu vou colocar aqui o intervalo igual, que é igual a intervalos constantes, tá? Ó. 5 classes, né? Aqui coloquei, já fez a classificação. Depois a gente pode ver, né, se deu certo junto com o de vocês. Em sala a gente vai ver, né? E reparem, né, que aqui eu tenho as classes, né? O limite inferior e o superior, né? O superior da anterior e o inferior da próxima, né? Tem o mesmo valor, né? Então tem que tomar cuidado aqui, né? Na hora de fazer a legenda, né? Enfim, ó, a legenda também não tá de forma igual ali. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer essa legenda para não ter os limites iguais aqui, né? E aí sim eu perder o sentido do mapa, né? Enfim, então se eu aplicar aqui, ó, sai ali a classificação, faz esse mapa, né? Faz lá no compositor de impressão, né? Gera esse mapa aqui no compositor de impressão, né? Vou aqui colocar de qualquer jeito, tá? Mas aí vocês podem colocar, né? Da melhor maneira aí, vai editando, né? Coloca o norte, coloca o que vocês quiserem fazer aí, né? Enfim, faz aí a finalização, né? Gera o PDF ou gera a imagem, né? Aqui exporta como imagem, né? E você tem um mapa com a classificação numérica. Lembra sempre de identificar, né, o seu nome, a classificação, o tipo de classificador que você usou, né? Para a gente conseguir corrigir depois. Bom, nesse vídeo, né, eu posso fazer também outras, né? Aqui é só mudar o classificador aqui, quebra natural, né? Vamos ver. Aqui aplico, ó, muda a representação, desvio padrão da média, né? Enfim, aqui não tem como fazer dessa forma, né? Aqui, ó, vou colocar aqui em quebras suaves, sei lá aqui que ele está considerando como quebras suaves, né? E assim por diante, tá? Então vocês vão calcular, mas independente do que tem aqui dentro do QGIS, vocês vão fazer à mão. E esse vídeo é para auxiliar, né, nos procedimentos desse exercício.